Obrigado, Gilberto. Gilberto é o nosso padrinho da pirólise. Eu costumo apresentar ele como o homem que mais entende de pirólise do Brasil. Mas daqui a pouco eu vou falar já de outros países do mundo também. Aproveitar que está em Copa do Mundo, né? Bom, primeiramente, bom dia a todos, todas. É um prazer estar com vocês aqui. Sem dúvida, para nós, esse é um dia muito importante, os 2 dias, né? Hoje e amanhã. E essa aventura da pirólise começou aqui no IVIG em 2021, quando o Bogado e o Talibert, a gente se envolveu com o edital da FAPERJ, e aí fomos buscar outros colaboradores, eu não vou citar porque eu vou esquecer, teve muita gente que se envolveu e autorizou colocar o nome conosco para fazer a solicitação na FAPERJ. A gente foi vencedor de um edital de energia e conseguimos um financiamento da Fundação de Amparo, que começou no ano de 2022, de um total de 9.600.000, foi o valor que a gente pediu, conseguimos 7.600.000, e com isso a gente começou a se enveredar por esse mundo da pirólise. Bom, eu conhecia de ir a congresso, de ver colegas trabalhando, enfim, mas não tinha visto de perto o tratamento com a pirólise, e o projeto relatava que a gente ia trabalhar era o tratamento de resíduos para a cidade em torno de 50 a 100 mil habitantes, essa era a nossa proposta aqui para o Estado, e tinha a pirólise e misturava solar e eólico, porque o edital pedia energia, então a gente achou por bem fazer essa mistura. E logo no início do projeto, a equipe que estava envolvida, que foi muito trabalhadora logo no início, queria já atirar em todos os sentidos, do tipo, vamos para a pirólise, vamos para o solar, vamos para a eólica, vamos começar a ver tudo ao mesmo tempo. E eu confesso que fiquei assustado e disse, olha, esquece, até porque a FAPERJ ia liberando um terço do recurso. Falei, esquece, enquanto vocês não botarem a pirólise para funcionar, eu não quero ouvir falar de solar e eólica. Me recuso a ouvir falar, porque solar e eólica são 2 temas de pesquisa bacana, mas eles já são meio dominados do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, eles já estão bastante dominados. Eles têm coisas a resolver, não resta dúvida. Mas não seria no nosso projeto que a gente teria ovos de Colombo ou coisas interessantes nesses 2 temas. Eles eram mais complementares a uma pequena unidade de produção de energia / pirólise do que um centro, o foco do que era. Então, eu falei, olha, esquece, manda embora todo mundo que vocês chamaram de solar e eólica, não quero ouvir falar. A gente tinha como parceira a Enersud, que é uma grande empresa de eólica aqui do Rio de Janeiro, talvez seja a única no Brasil que tem desenvolvimento tecnológico mesmo de fato, produz aerogeradores de pequeno porte, então a Enersud continua nossa parceira e deve entrar um pouquinho mais adiante, fica em Maricá, já tem 15 anos, já fez mais de 1.000 aerogeradores, etc. Então são caras que a gente confia. Em solar, aí a gente não identificou exatamente um grupo, tem alguns que trabalham conosco, que podem entrar em algum momento. Agora, nessa fase que a gente está do projeto, que a gente já tem o pirolizador, que já tem unidades de bancada, o pirolizador de menor porte, a gente está começando a estudar a hipótese de ter secadores solares para trabalhar principalmente a biomassa, que chega bastante úmida, e isso pode significar alguma melhoria de eficiência antes de botar dentro da máquina de pirólise. Bom, a pirólise, vocês vão aprender aqui, muitos de vocês sabem mais do que nós, porque vocês também trabalham com isso. Então, eu louvo aqui a iniciativa sempre do Gilberto, que primeiro começou aqui com a terça com pirólise e depois transformou nesse seminário que já está na 3ª fase. A gente já tinha feito 2 no próprio projeto, mas não era esse da bancada ao mercado. A gente fez no primeiro ano do projeto em 22, depois fez um outro em 23, chamando especialistas. O Gilberto foi um deles que foi convidado,
e outros que estão aqui vieram já participando. A ideia daqueles seminários iniciais era dizer: olha, nós existimos, estamos aqui, vamos trabalhar com isso e queremos anunciar a vocês que a gente tem interesse em conhecer, em aprofundar. E aí veio grupos como a Net Zero, que está em Minas Gerais, a Oxion, foi o Gilberto que trouxe, e outros que foram chegando conosco, né? Veio o Luciano com o Coco, e eu vi o filme, ficou muito bom, já os parabenizei, a Conlurb, e foi chamando também os internos da universidade que foram colaborando nessa luta nossa. Aí, tá bom, vamos lá, compramos o pirolizador, que vocês vão conhecer, ou alguns já conhecem, que fica num outro galpão, lá na outra ponta da ilha, que a gente trouxe da China, 18 toneladas, uma planta grande para o tamanho da universidade, em comprimento, assim, ela é um pouco maior do que esse laboratório, do que esse auditório, porque junta com a parte de água, de lavagem, tudo. Então, para uma indústria, ele é pequeno. Ou para uma unidade de tratamento de resíduos reais, que tem que tratar na casa de dezenas de toneladas ou centenas de toneladas de resíduo por dia, ele é pequeno. Mas para um centro de pesquisa, ele é grande. Então, em geral, a gente encontra coisas na casa de quilo, e ele pode chegar até 3 metros cúbicos de material em cada batelada. Ele é de batelada, ele não é de fluxo contínuo, mas cumpre o que a gente queria ver para funcionar. Ficamos um bom ano, como se fosse o burro olhando para o castelo, saudando a planta, tirávamos foto em volta, levávamos pessoas, éramos muito orgulhosos, pintávamos, arrumávamos equipamentos até para abrir a porta, porque a primeira vez que a gente abriu a porta da planta, a porta era tão pesada que levantou a planta e a gente teve que arrumar um guindaste para botar em cima. A gente foi aprendendo e buscando também, na experiência nacional, aqueles que já operavam com pirólise para nos ensinar um pouco mais, porque vocês sabem disso, é uma máquina, é uma panela de pressão de um certo porte, né? Não é um incinerador, como é boa parte do resíduo do mundo é feito na incineração, mas a incineração, aparentemente, no modelo brasileiro, não funciona direito. Não funciona direito porque o que se paga pelo resíduo não é o suficiente e o que se paga pela energia, menos ainda. Aí o João sabe disso. Enfim, há um excesso de energia no mercado. Eu fui superintendente da ANEEL de 98 a 2000. Quando eu fui para lá, a conversa era: precisamos de 5 gigawatt ano de crescimento da matriz energética para assegurar o crescimento vegetativo do país. E não era nem econômico, porque econômico a gente há muito tempo não tem um crescimento econômico importante. Era um crescimento normal de 5 GB todo ano, aquilo tinha que aparecer na matriz. Então a gente estava chegando a uns 80, 90 gigawatts e tinha que botar mais 5, mais 5, mais 5. Todo ano era aquilo. Agora a gente está com mais de 200 de capacidade instalada, somando tudo, solar, eólica, hidráulica, que ainda é forte, as térmicas variadas, etc., e a ponta está em 82, 83, 84, nem isso, João, acho que é por aí. Então, estamos mais com sobra do que com falta. E a sobra acaba nos causando problema, que aí a gente tira o solar, porque o solar só tem de dia, e um certo desequilíbrio no sistema, que daqui a pouco vai se acertar com bateria, com N outras coisas que estão chegando aí, isso vai. Então, o cara que quiser fazer incineração no Brasil, que precisar de uma tarifa de R$700 o megawatt-hora para ficar de pé o empreendimento dele, não terá. Não terá, porque tem outras fontes mais baratas, pura e simplesmente. Se ele conseguir 400, lambe os beiços. Isso vai ser em picos. A tendência, me corrijam se eu estiver errado, a tendência está mais para 300 e 200 do que para 400. Então, você não vai conseguir manter uma usina de grande porte de incineração diante desse quadro econômico. Além disso, um financiamento de uma usina de incineração é mais pesado do que uma unidade variada entre biodigestores, pirólise ou as unidades de descarbonização. Então,
ele entra num formato que não é mais o waste to energy, e sim o waste to product, para produzir várias coisas. E aí a pirólise me lembra um pouco a pensão da minha mãe. Eu morava em Vila Corma, na casa do meu avô. Meu avô faleceu e aí ele ajudava muito a família, a casa era muito grande, e na parte de baixo, onde meu avô ficava, minha mãe fez uma pensão para ajudar a renda da família, e chamava Pensão Aninha, que era o nome da minha irmã mais nova, e ali vinham 70 pessoas por dia almoçar naquela pensão lá de casa, e vinha gente da delegacia, que era do lado, vinha da que vinha da Bauchilome, que era do Morro do Juramento, tinha uma tropa ali que vinha só na hora do almoço. E eu tentando ajudar minha mãe numa coisa ou noutra, eu estava ainda fazendo primeiro e segundo grau, e aí hoje eu sou um bom cozinheiro, e ali assim, a cozinha é sempre um lugar onde se mistura um monte de coisa para sair coisas boas. E a pirólise é um pouco isso, gente. Isso aqui, o que vocês vão discutir esses dias, é uma forma de cozimento. E cada vez que você cozinha, sai uma coisa diferente, depende dos ingredientes que você bota, depende do que você quer tirar. Tendo as unidades menores aqui, as que fazem por bancada, é legal, porque a gente começa a poder tratar em tamanhos menores muitas coisas e ter várias opções, tanto na linha da biomassa quanto na linha dos resíduos não biomassa, plásticos, borracha e outras coisas que vão aparecendo. Então, é uma cozinha, e essa cozinha pode chegar a coisas muito legais e muito variadas nesse dia a dia, né? Até aproveitar a fumaça, que é o nosso caso lá com a descarbonização. Então, eu acho que a ideia de ter vocês aqui esses dias é, por um lado, discutir um pouco o que nós já estamos fazendo, apresentar os resultados que a gente tem. Não estamos satisfeitos ainda com os resultados. A gente acha que já evoluiu bastante do momento que chegou a máquina e a gente só ficava olhando para o momento que a gente já trabalha, né? O João e o Marlon sofrem aqui para botar aquela planta para funcionar, junto com o Zé Luiz, e depois para limpar, para botar. Olha, teve momentos engraçados que foram acontecendo, mas que para eles vira sofrimento, né? Teve o Bogado, que se empolgou com o bagaço de cana e com a torta de filtro, e, de repente, chegou uma carreta dupla com 25 toneladas entre bagaço e torta de filtro, e que, quando eles foram tirar de cima, ficaram bêbados, com o cheiro do álcool ainda. Não foi isso que aconteceu? E você ficou bêbado, né? Com o cheiro do resíduo, que vinha muito úmido, e quando a gente tentou pirolizar aquilo, entupiu, e foi para um lado, foi para o outro, até que a gente enjoou da carreta e mandou embora. Fizemos alguma coisa, fizemos... né? Tem aqui, você tem resultado disso daí. Mas a gente viu ali um pouco a dificuldade do entupimento que provoca o bagaço, como é que trabalha. O Bogado, agora todo mundo só chama ele de Bogaço, né? Mudaram o nome do pobre do pesquisador diante desse fato. E outras que estão aparecendo agora. A gente está começando com a poda de árvore, que é sempre uma coisa que a gente estimulou, porque tem muita poda de árvore, e hoje, por acaso, é uma das instabilidades da distribuição de energia elétrica nas grandes cidades, é a tal da poda de árvore, que, quando chove, quando venta, cai em cima da rede elétrica, e isso dá problema, e pode ser uma opção também de biomassa mais concentrada. Eu não vou me estender mais, que vocês têm um dia aqui para trabalhar. O que eu acho que é importante, o nome que o Gilberto adota, né? Da bancada ao mercado, não é isso o nome aqui? Eu acho isso bem bacana. De fato, eu lembro do nosso orientador, que quem criou esse laboratório, que está com 26 anos, foi o professor Luiz Pinguelli Rosa. E o professor Luiz Pinguelli Rosa foi meu orientador de mestrado, um segundo pai, né? Quando a gente é jovem, se identifica nesses heróis de orientação. Era um cara que trabalhava muito bem a interdisciplinaridade, e não à toa foi diretor da instituição 5 vezes eleito, etc. E o professor Pinguelli, ele dizia o seguinte: olha, não tem por que pesquisador não ser rico,
porque a gente acha que só vai ser rico o que for para o mercado bancário, que for para outras coisas desse tipo. E não, o correto é que aqueles que se envolvem na pesquisa sejam bem remunerados, fiquem ricos, se possíveis, etc., com seus inventos, com as coisas que estão desenvolvendo, porque, de fato, precisa que essas coisas trabalhem neste formato, né? A gente vê empresas parceiras nossas, como a Oxon, como a SCP, como outros que trabalham na linha do meio ambiente, né? Aqui os nossos colegas do coco que estão crescendo cada vez mais, que essa linha de resíduo é uma linha importante. Há uns dias atrás, eu estava em Bonito para um seminário de mudança do clima lá do Mato Grosso do Sul, e me pediram para fazer uma palestra de abertura que era sobre sustentabilidade na prática. Eles deram um nome assim meio abrangente. E aí eu mostrei assim a nível global qual eram os 5 grandes problemas que a gente encontra em literatura, do que a gente percebe. E se eu me lembro bem, eu botei lá a história do clima, o grande ciclo biogeoquímico está sendo mexido, botei energia, botei água, botei alimentos e resíduos. E aí quando chegava na parte do resíduo, você via 2 dicotomias e que, de fato, são problemas sérios de saúde pública, problemas sérios de valorização de espaços urbanos ou de espaços de interesse, até de zonas turísticas. E aí o resíduo ele tem 2 facetas muito claras. Uma faceta que é urbana e uma faceta que é rural. Quando você vai para os números do Banco Mundial sobre a quantidade de resíduos produzida no mundo, ele está registrando principalmente o urbano, ele não está registrando o rural. E o rural, 10% da produção agrícola do mundo, isso porque eu fui olhar a estatística para poder falar com eles, né? Eu acho que a produção está em torno de 11 ou 12 bilhões de toneladas ano, e 10% dessa brincadeira, até chegando a 15% em algumas situações, é resíduo. Resíduo que sobra uma parte espalhada no campo, outra parte concentrada. Então, há um desafio interessante. A pirólise se enquadra muito bem, porque são resíduos mais homogêneos. Na área urbana, a gente já sabe que a maior dificuldade é separar, e a separação atrapalha muito as nossas panelas, né, Gilberto? A gente fica com a situação mais difícil com os ingredientes, fica um pouquinho mais confuso, mas tem solução, e eu acho que é isso que vocês vão ter hoje. Tem um filminho de 5 minutos do IVIG que a gente fez o ano passado para completar... Foi no ano passado ou no outro? Para completar os 25 anos do laboratório? Então, vou passar. Tirar aquela coisa. Bem-vindo ao Instituto Virtual de Mudanças Globais, o IVIG. O IVIG nasceu com o objetivo de enfrentar desafios prementes, como mudanças climáticas, energia sustentável e preservação ambiental. No coração do Instituto estava um homem visionário, o criador do IVIG, Pinguelli, cujo papel foi vital no cenário global das mudanças climáticas. O IVIG surgiu de uma ideia minha, dentro da COP, e que ganhou apoio. E depois teve no professor Marcos Freitas um continuador muito dedicado. Bom, em 1985 eu conheci o professor Luiz Pinguelli Rosa, foi meu professor no mestrado aqui da COP e continuamente meu orientador de mestrado. E, enfim, acabamos ficando amigos e trabalhamos juntos por muito tempo. Desde a sua fundação em 1999, por iniciativa da FAPERJ, o IVIG se destacou como um pioneiro na colaboração virtual e pesquisa interdisciplinar. Existem vários assuntos que não podem ser estudados de um ponto de vista só de uma disciplina. O próprio planejamento energético
onde ele está sediado, na COP, ele se liga ao programa de pós-graduação em planejamento energético, mas o próprio planejamento energético é interdisciplinar. Ele envolve engenharia, meio ambiente, problemas econômicos. E o IVIG está dentro desse espírito, com mais liberdade de atuação do que o planejamento energético quanto às áreas que cobre. Pinguelli, um líder na defesa de soluções sustentáveis, desempenhou um papel crucial como secretário executivo em fóruns governamentais sobre mudanças climáticas, elevando o Brasil a um protagonismo internacional em energias limpas e preservação da Amazônia. O IVIG foi a base do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, onde o professor Pinguelli foi secretário executivo. A maior contribuição que a gente deu no fórum, a gente conseguiu para que tivesse uma lei sobre a mudança do clima. Essa lei nacional foi aprovada de 2009 para 2010, é válida até hoje. Durante sua jornada de 25 anos, o IVIG evoluiu de uma pequena sala para uma instituição de destaque, resolvendo desafios complexos através da colaboração interdisciplinar. Engenheiros, cientistas e especialistas em várias áreas se uniram para criar soluções inovadoras. A nossa maneira de fazer as coisas é buscar a inovação dentro de uma ideia mais ampla, que veja os outros aspectos ambientais, sociais, enfim, que não se restrinja stricto sensu à tecnologia em si e também as suas consequências. Desde a redução do desmatamento na Amazônia até a produção de tijolos sustentáveis, o IVIG mostrou uma abordagem única ao alinhar conhecimento técnico, ambiental e social. Ele foi muito importante para a COP, desenvolveu muitos projetos, envolveu muitos estudantes, tem uma atividade muito dinâmica e eu acho que isso, por si só, justifica a sua criação. Suas parcerias com universidades e empresas contribuíram para transformar ideias em ações concretas. O IVIG não apenas enfrenta desafios presentes, mas também molda o futuro. Buscando soluções práticas e inovadoras, a instituição trabalha para criar um Brasil mais equilibrado e sustentável, sempre mantendo foco nas necessidades locais e globais. A trajetória do IVIG é uma jornada de resiliência, adaptação e transformação. Ao longo de sua história, o Instituto enfrentou mudanças políticas e incertezas econômicas, mas manteve sua missão de encontrar soluções para um futuro melhor. Na área de energia, eu ressalto o papel do IVIG no tema dos biocombustíveis. Nos últimos anos, a gente tem trabalhado bastante com resíduo sólido, e nessa do resíduo sólido a gente caminhou para processos térmicos, que é o caso da pirólise, é um deles, e até de redução do carbono de processos, enfim, variados, até chegar na figura do biochar e etc. Lá foi desenvolvido o programa do biodiesel, da COP, com os chineses, o programa de alternativas à produção de álcool etílico, utilizando outras rotas tecnológicas, um laboratório inteiro em cooperação com o Instituto de Química do UFRJ. E foram vários projetos, um caráter bem interdisciplinar. Hoje, o IVIG continua a liderar, inovar e colaborar, trazendo esperança para um mundo em busca de soluções sustentáveis. Uma instituição que transcende barreiras e ideologias, construindo pontes entre conhecimento e ação. E agora, nos próximos 25 anos do IVIG, a gente vai ver áreas se desenvolver com mais velocidade, usando inteligência artificial, usando DNA e quebras de genoma, que vão envolver cada vez mais o grande material humano que a gente tem aqui, não só os que estão dentro do próprio laboratório, mas os que estão espalhados pelo mundo afora e que se envolvem conosco em vários desafios. Instituto Virtual de Mudanças Globais, IVIG, uma jornada de 25 anos em busca de soluções que transformam o presente e moldam o futuro com compromisso em unir diferentes campos do saber em prol do desenvolvimento global, evidenciando sua relevância na busca por um futuro mais equilibrado e consciente. Junte-se a nós nessa missão por um mundo mais equilibrado e consciente.
E a gente gravou várias vezes com o professor, nem sempre usou todo o material. Então, quando a gente completou 25 anos, ele já tinha falecido uns 2 anos antes, mas a gente ainda tinha material inédito que não tinha usado. E aí, como era ainda o mesmo cinegrafista, usou o material para dar um pouco de brilho ali no nosso aniversário. Bom, agora eu acho que é passar para vocês. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez. Zé Luiz separou algumas coisinhas para vocês na hora que der fome. Espero que não tenham vindo só pela merenda, mas tem um pouquinho aqui também. Então, Gilberto, você comanda. Obrigado, Marco. Então, agora vamos continuar. A palestra é minha e, professor Marcos, eu sei que o senhor tem muita coisa para fazer, mas pode ficar à vontade. Sem problema nenhum. Ó, eu vou passar isso aqui para vocês assinarem, tá? Deixamos assim, porque tem muita gente que eu acho que de repente não fez inscrição, está fazendo agora, então eu deixei aberto. Tem o nome, CPF e assinatura, tá bom? Bom, na realidade o Marco acabou um pouquinho antes. Valéria, tudo bem? Então, quem veio o ano passado, em dezembro ou junho? Temos alguns. Temos outros que não apareceram, né? Não estiveram aí. Quem não esteve? Quem teve? Você teve? Não teve? Você é da onde? Então, eu fui orientado pelo professor Marcos Freitas aqui. Então, sou cria da casa, que é da FRJ, fiz mestrado e doutorado aqui no PPE e trabalho na antiga Eletrobras, hoje Axia. Meu nome é João Soito. Ok. Vou passar rapidinho, tá? Só para vocês se identificarem. Porque eu acho muito importante a gente se conhecer. O Marlo? Sim, o Marlo teve aqui ano passado? Então fala o que você é, Marlo. Oi? Não entendi. Eu sou... O Marlo é um dos operadores do pirólise industrial. Tá aqui, ó, tímidozinho, mas sem o time o aparelho não funciona. Se mandar eu mexer lá, eu não vou fazer nada. Bom dia. E aí? Não, eu sou José Raul, sou da SCP, a empresa parceira aí do IVIG, do professor Marcos. A gente tem participado de algumas coisas, até alguns projetos lá da FINEP, né? A gente participou junto, né? Como empresa de consultoria nessa área. E estamos hoje aí para aprender mais um pouco da pirólise, né? A gente quer saber mais, né? A gente quer aprender mais. Estamos juntos, mas está sempre aí. Isso aí, tá bom? Você também está junto, né? Meu nome é Felipe, junto com o Raul, a gente é da SCP, tem várias parcerias com o professor Marcos, estamos aí para aprender mais. Bom dia. Meu nome é Plínio, eu trabalho com consultoria e assessoria para negócios na área de óleo e gás e vim a convite do professor também. Meu nome é Marcelo, né? Eu trabalho junto com o Plínio, assessorando na área de projetos também. Meu nome é Valmir Corrêa. Já sou parceiro do Gilberto em sucessos e insucessos já há 25, 30 anos. Primeiro piloto, reator de pirólise, que funcionou. Bom dia. Cazuza, área de petróleo e gás, vinha... Não canto nada, professor. Vim aprender com o senhor. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Lucas, trabalho na parte de consultoria de inteligência artificial e atualmente estou dentro de uma área voltada à parte de agricultura, junto com o Alex, o professor também, Marcos. Então, vim aqui, né, para aprender mais, como todo mundo tem falado. Bom dia, eu me chamo Débora. Eu vou iniciar meu doutorado agora na engenharia química, sou recém-chegada da COP. A ideia, não tenho nada definido ainda, mas a ideia é começar a trabalhar com pirólise de biomassa para o beneficiamento de bioóleo. Então, vim aqui para aprender um pouco mais também.
Bom dia, eu sou Ricardo Magalhães, do Instituto PDK de Circularidade. Estamos aí, dar um destino adequado aí às biomassas e estamos empenhados aí no desenvolvimento do projeto aí de biochá. Bom dia, eu sou Hélio de Matos Alves, sou professor aqui da UFRJ, da Faculdade de Farmácia. Fiz meu doutorado em biotecnologia vegetal e eu vim trabalhar aqui no IVIG com o Marcos em janeiro do ano passado, e um dia eu esbarrei com o Gilberto no corredor e fui assistir o seminário de pirólise, das terças com pirólise, e eu voltei a cabeça um pouco para estudar o assunto. Aproveitei minha formação na área de biotecnologia vegetal, vejo que é muito mais do que uma panela de pressão, cada vez mais, porque a interação... a imagem que o Marcos faz a imagem correta, é uma panela de pressão mesmo, né? Mas a interação, as características do biochar, microscópica, eu vou discutir hoje 13 horas, né? E os grupamentos químicos e a microbiologia que está envolvida em contato com o biochar, etc., é muito mais, é uma coisa muito ampla. Todo dia, quando eu abro meu notebook, eu pego sempre um artigo interessante, avançando, né? Então, enfim, é uma criatividade muito grande, como disse bem o Marcos, mistura tudo e cada dia que você mistura tem uma coisa diferente. É impressionante, na bancada, como é que está se desenvolvendo esse assunto. Tem umas pessoas que você dá um microfone não quer largar, não. Esse aqui é um deles. Bom dia, meu nome é Rafael Vieira, eu sou gestor ambiental, responsável técnico da consultoria Atmosfera Ambiental. Sou especialista em licenciamento ambiental e tenho conversado com o professor Gilberto, aí, que a gente está implementando um projeto para levar para São Francisco de Itabapoana, um projeto de pirólise para tratar os resíduos urbanos da área. Bom dia, eu sou Wagner Gonçalves, trabalho também na área de meio ambiente, estou junto com o Valmir e viemos aqui para aprender um pouco mais. Bom dia, meu nome é Raquel Vieira, sou professora da Escola de Química aqui da UFRJ, do professor Gilberto, fiz mestrado, doutorado com ele na área de pirólise. Hoje em dia eu trabalho com a parte de caracterização do bióleo, que são misturas altamente complexas, né, utilizando ferramentas analíticas avançadas, e estou começando a trabalhar também com a parte de purificação desse bióleo, processo de destilação. Bom dia, meu nome é Luca, eu sou aluno de doutorado da professora Evelise, que é parceira do professor Gilberto, e a gente tenta buscar novos métodos de controle como pragas agrícolas utilizando produtos de pirólise. Né? Bom, Rafaela, aluna do professor Marcos Freitas, de doutorado aqui pelo PPE. Eu estou trabalhando juntamente com o grupo da Colurb, num planejamento integrado e energético para recuperação energética oriunda da coleta seletiva. E também me relaciono com um grupo de pirólise fazendo a caracterização no laboratório, no DPQ da UERJ, no qual sou laboratorista, fazendo a caracterização dos produtos oriundos da pirólise e também traçando rotas sintéticas para os produtos oriundos da pirólise para diminuir a dependência do combustível fóssil da indústria petroquímica e também para dar novas possibilidades dos produtos que a gente faz aqui no laboratório de pirólise. Bom dia, me chamo Sabrina, eu sou doutora em Química e trabalho como pesquisadora no Laboratório de Tecnologia de Petróleo e Engenharia. Estamos iniciando pesquisas, né, relacionadas à pirólise. Temos uma unidade em escala de bancada. A gente iniciou as pesquisas com biomassa, estamos tentando expandir para uso também de polímeros. Então, estamos iniciando ainda nessa área. Eu sou o Fábio, aluno de graduação de Engenharia Química, e eu trabalho junto na operação e montagem da unidade com a Sabrina. Bom dia, meu nome é Yasmin e eu estou na graduação de Engenharia Ambiental na UERJ. E eu faço iniciação científica com a Ana Gislaine, a professora, ela vai fazer uma palestra amanhã. Ela me convidou para vir. Para ser sincera, eu não entendo muito de pirólise, mas, bom, é sempre bom aprender, então... tô aqui para aprender um pouco também.
Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros ali do IMA e vim para uma parceria aqui com o professor Gilberto, com o professor Marcos, vim no segundo seminário de pirólise em dezembro, me interessei, e aí eu quis pirolizar tudo que eu vi pela frente. Aí eu vim para cá fazer uma parceria e a gente está tentando desenvolver uma pesquisa de compósitos poliméricos com material, né, de resíduos de pirólise. Estou dando trabalho aqui para o pessoal. Mas está sendo bem interessante discutir o trabalho, né, ver o comportamento. Está sendo bem legal. E estou aqui para aprender mais um pouquinho, cada dia mais no professor, e mostrar um pouquinho o que a gente está fazendo aí, descobrindo, certo? Bom dia a todos, meu nome é Luciano, eu sou sócio da Revlog Ambiental e nós estamos desde o início praticamente aqui da pirólise aqui com o professor Gilberto, desenvolvendo aqui o resíduo do coco, transformando o resíduo do coco em pirólise, na questão, como o professor Marcos falou, a questão rural e urbana. Nós estamos dando ênfase à questão urbana, que é um gargalo gigantesco a nível nacional, e estamos aprendendo aqui a desenvolver a pirólise desse resíduo aí, que é muito bacana. Bom dia, meu nome é João Carlos, sou sócio do Luciano e a gente escolheu o coco para poder fazer a nossa gestão e aprender aí com o professor Gilberto fazer pirólise. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou da empresa de engenharia 4, parceiro aí da Revlog, sou um especialista em materializador de projetos. Então, a gente criou, tem que fazer a propaganda do projeto, que é subir, levar o projeto do coco para nível regional, nacional, escalonar, replicar e escalar esse projeto, da bancada ao mercado. E ressaltar aí que o projeto ganhou o Top 5 na Expo Favela. Luciano, humildemente, não quis falar, mas não falando. E nós estamos participando de um prêmio internacional aí, já divulgando, levando o coco além fronteiras, o resíduo do coco. Tá? Bom dia, meu nome é Júlia, eu sou engenheira florestal, pesquisadora bolsista do INT, e a gente pesquisa resíduos de coco e cana também no semiárido. Bom dia a todos, meu nome é Ricardo Rezende, sou da Waventech, empresa que desenvolve sistemas industriais de micro-ondas, particularmente pirólise e distorção térmica. Bom dia a todos, me chamo Emanuel, eu sou pesquisador aqui do Núcleo de Catálise e trabalho com pirólise catalítica do endocarpo da macaúba. E estou aqui para aprender, eu trabalho desde o início até a caracterização do bióleo, então tem muita gente aqui que sabe muita coisa, né? Então, estamos aí. Bom dia, gente. Meu nome é Ian. Eu sou o gerente da Oxion. A Oxion é uma empresa que atua no segmento de pirólise desde 2009. Atua tanto na pirólise para venda de produto quanto na pirólise para prestação de serviço. Então, os nossos produtos são oriundos da casca de arroz e a prestação de serviço a gente atua nos mais diferentes tipos de materiais, biomassas, resíduos plásticos, borrachas. E os produtos mais focados ali na parte do biocarvão são o biochá. A gente vende o biochá carvão como biocarga para matriz polimérica em plástico. Alô? Obrigado. Vende o biochá também como biocarga em compósitos plásticos e também como um carvão ativado. Então, a gente tem um reator de pirólise industrial, né, contínuo, que eu vou apresentar um pouco melhor para vocês amanhã, falar um pouco mais do histórico da empresa e dos produtos que podem ser desenvolvidos com base nessa tecnologia. Bom dia a todos, meu nome é Valéria Costa, eu sou tecnologista do Instituto Nacional de Tecnologia, que é um órgão de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Fui aluna há 40 anos atrás do professor Gilberto na graduação. Ele é o responsável por eu estar aqui hoje, né? De novo, porque ele me convidou para participar do grupo de pirólise e eu estou muito satisfeita de estar aqui, estou aprendendo muito e espero contribuir muito para o trabalho. Também. E a senhorita? Como não vai falar, não? Fala, eu sou
esposa do Ian. E mãe do Beto. Mãe do Beto. Cachorro maldito. O Beto é um cachorro maldito. Bom, então, na hora eu estava falando, eu lembrei de uma coisa e depois esqueci. Bom, então, são diferentes ramos, diferentes aplicações, diferentes objetivos, tá? Por que chega atrasa? Coisa feia. Fala, Godoy. Sérgio Godoy Campos. Sempre estou aprendendo com o professor Gilberto. 40 anos também? Não, menos. Menos. Em torno dele. E trabalho com pirólise principalmente para geração de energia, mas atualmente eu estou desenvolvendo novas iniciativas. Tá? Pirólise sempre vai ser uma inovação. Então, por isso que eu botei, Marcos, da bancada ao mercado, que a gente nunca chega no mercado, a não ser a Oxion e alguns outros que eu conheço que chegaram efetivamente ao mercado. Mas a Oxion, para mim, e a Silcom, eles foram assim diferentes. Mercados um pouco diferentes, né? A Oxion é muito focada em biomassas, mas o mercado... Desculpa. Bom dia. Eu cheguei agora. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ana Gislane. Eu sou professora da UERJ, do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente, né? Na área de gestão de resíduos, tratamento e disposição. Beleza, agora acabou, ninguém fala mais. Você também não falou, né? Bom dia, meu nome é João Pedro, eu sou um dos operadores da máquina de pirólise, daqui do Galpão. Todo dia, cada dia, melhorando o operacional e resolvendo os BO. Ok, agora acabaram as inscrições, vamos continuar. Então, como eu estava falando, da bancada ao mercado é por isso, porque eu fiz bancada durante muito tempo, faço ainda, né? Faço ainda, o professor Marcos me incentivou bastante aqui no IVIG, a gente está reconstruindo a parte de laboratório. E da bancada, por quê? Porque eu comecei a trabalhar com pirólise em 1996 e sempre foi bancada, muito tempo bancada. Bancada que eu digo são alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, pós-doc, isso para mim é bancada. Mercado é outra coisa. Mercado é quando a gente faz a parceria com a Oxion, faz a parceria com empresas para aplicar aquilo. Tá? É procurando o mercado, o que está fazendo o pessoal do coco hoje, procurando o mercado. É o que está fazendo o pessoal da poda de árvore, procurando o mercado, com a Conlurb. Então está todo mundo, hoje em dia, quando eu cheguei em 2019, eu me aposentei. Só que depois veio a pandemia, e eu voltei e falei assim, poxa, pirólise está voltando com tudo aí. Depois da pandemia, parece que a galera, né, sonhou com pirólise e veio todo mundo pirolizando. Só que tinha coisas que a gente já tinha pirolizado lá 30 anos atrás. E agora está todo mundo pirolizando tudo de novo. Mas é bacana. Por quê? Porque o objetivo é diferente. Saiu da bancada. Hoje é o mercado que interessa, entendeu? É bonito, a bancada, a pesquisa é muito, e não vai acabar nunca, porque cada dia tem mais coisas. O que eu vou apresentar hoje é um infinito da pesquisa em pirólise. É uma coisa que vai abrir muitas perspectivas e muita visão nova. Eu ontem estava conversando com o pessoal ali da xistoquímica e veio algumas ideias para carvão. Isso é muito importante. Tá? Então, o carvão, por exemplo, tem várias aplicações e cada uma vai abrindo. Eu, quando entrei para carvão como biochar, propriamente dito, solo, chegou no solo, parou. Por quê? Eu não entendo nada de solo. E se você não tiver com pessoas que entendam sobre aquilo, tu não vai a lugar nenhum, tu não é o especialista. O especialista em pirólise é um grupo de pessoas. É um grupo para carvão, e carvão com as suas subdivisões,
grupo para óleo, grupo para gás. Tá? Agora, hoje eu estou muito satisfeito que está entrando um engenheiro químico aqui no grupo, aluno de iniciação científica, mas ele abraçou a parte de gases. Então, isso é muito importante para mim. Bom, por favor. Então, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês, rápido, porque a gente não pode sair do horário. Ainda bem que o Marcos falou menos, agora estou no horário. Bota no modo apresentação, por favor. Eu não tenho aquele negocinho que aponta, não, né? É isso aqui? Mas eu tenho que segurar com uma mão e apontar com a outra, não vai dar certo isso. Bom, então, influência do sinergismo químico entre resíduos orgânicos copirolizados sobre os produtos de pirólise lenta. Por que eu estou botando isso aí? Como vocês vão ver daqui a pouco, nós já trabalhamos com diferentes tipos de resíduo, tá? Muitos resíduos. E eu, como químico orgânico que sou, tá? Eu comecei a ver algumas coisas que eu vou me deter mais sobre isso. Como a química de uma biomassa modifica a rota termoquímica de outra. Isso, para qualquer um, é uma coisa um tanto óbvia, mas a química da coisa que é extremamente interessante. Eu hoje vou apresentar um pouquinho mais de moléculas, tá? Então, quem não é da química, por favor, mas não vai ter problema nenhum, que é coisa muito fácil, é química básica mesmo, tá? Como é que eu mudo aqui o negócio? Aqui nesse? Bom, acaba que essa parte minha aqui, eu encontrei realmente o sinergismo da coisa. Por quê? Eu sou químico orgânico, síntese orgânica. Dentro de síntese orgânica, eu sou químico de heterocíclicos e métodos analíticos. Dentro de métodos analíticos, uma das minhas especialidades é espectrometria de massas, mecanismo de fragmentação. E agora, isso aqui, existe um sinergismo interessante. Por quê?